Pra quem não viu o assédio que tá todo mundo falando, transmitido pela Rede Globo de televisão, pega essa visão, foi isso que aconteceu. Me segurar pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso. Olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela. E achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco, mas pelo que eu vi era só coisa da minha cabeça. Que ela falou, vamos ali procurar um Babyliss, aonde? Ali em cima, não sei o que lá. E eu tentei beijar ela, então eu entendi errado, não era isso que ela queria. Esse vídeo ele tem tantas camadas que é até difícil gravar algo sobre ele. Mas o que mais me chocou foi a distorção de percepção desse cara em ver um convite sexual onde não existia. Simplesmente criou essa realidade na cabeça dele, interpretou da cabeça dele um interesse, como se ela estivesse interessada nele, mas isso não existia. E por interpretar isso, que era muito conveniente, com a vontade que ele estava sentindo, com esse desejo carnal que ele estava sentindo, ele se sentiu no direito de invadi-la. E depois do acontecido, ela pergunta pra ele o que você ia fazer. E ele fala, eu ia fazer o que eu tava com vontade de fazer. Há quem diga que isso é exagero, que a gente está hoje exagerando, porque se isso acontecesse 10 anos atrás não ia ter essa repercussão toda. Sim, não ia ter essa repercussão toda, porque hoje nós temos voz para trazer isso à tona e parar de normalizar o abuso. Que antes era normalizado por nós. Inclusive, eu já ouvi de mulheres perguntas como, Ari, até que ponto eu posso considerar assédio? Até que ponto eu posso aceitar o assédio, a invasão, né? Vindo de professores, no caso. Como se tivesse algum nível tolerável de assédio. Isso precisa, sim, hoje ter essa repercussão para que a gente possa tornar, pelo menos, mais desconfortável a vida desses caras babacas. Se eles sentirem um pouquinho de vergonha, um pouquinho de culpa, um pouquinho de desconforto em terem atitudes assim e serem extremamente babacas, já é algo bom. A gente já entende. Esse cara, esse episódio retrata o auge da objetificação de mulheres, onde a mulher tá ali para satisfazer uma vontade, que ele tava com vontade ali naquele momento, que ele queria satisfazer a vontade dele através do corpo daquela mulher. E não é diferente com a esposa dele. Não é diferente porque existe um contrato de casamento. É comum mulheres viverem essa objetificação sendo objeto de satisfação dos seus parceiros dentro dos casamentos, e isso ser normalizado já que elas estão dentro de uma relação. Independente do contexto, aquela mulher tá ali servindo como um objeto, não como um sujeito com vontade própria. E isso é grave, tanto para mulheres que vivem essa condição de objetificação, como se elas não tivessem seus desejos, suas vontades, estivessem ali para satisfazer. E isso é grave para esse homem que não consegue segurar a própria onda. Homem não, me perdoem homens, mas moleque que não consegue sustentar a excitação, que não consegue dominar os seus desejos, as suas vontades carnais, que tem que usar um outro corpo feminino para se aliviar. Desejar não é o problema. Não segurar a tua onda, aí sim é um problema, porque desejo adulto precisa de autorregulação. E isso não é atração, isso é violência, isso é abuso. O fato de eu trazer isso à tona aqui não é para demonizar o masculino, mas para responsabilizar comportamentos que não dá mais para aceitar. Não dá não porque a gente é radical, que a gente é intolerante, não dá porque tem um nível, uma linha tênue entre compreensão e permissividade. A permissividade diz que isso é doença, é passar pano porque a pessoa está doente e precisa de ajuda. Agora a compreensão já é mais madura, porque na compreensão já se tem a consciência de que primeiro eu me blindo, eu me protejo, eu me cerco dos meus limites e expresso os meus nãos. Tomar esse partido, se posicionar e responsabilizar é o único caminho para relações mais seguras, para te não cair nessas ciladas, mulher, para te despertar antes disso, para te pegar esse cara nos primeiros sinais e se afastar, porque simplesmente na tua vida não tem brecha para isso, não tem espaço, as portas estão fechadas. Esse tipo de masculino, ele não tá longe, ele tá muito perto. Num país onde o índice de feminicídio é absurdo e a cultura do
é normalizada, a gente precisa sim dar voz para isso juntas, porque existem muitas mulheres que ainda atraem esse tipo de masculino. Quem são as mulheres que se relacionam com esse tipo de homem? Mulheres cheias de feridas emocionais, carência, dependência, não existir dentro de uma relação, estar ali para servir, para agradar, em detrimento de si mesma, autoagressão, autoabandono, autoabuso, porque antes do abuso existe fora, dentro existe alguém que trai a si mesma há muito tempo. É urgente que as mulheres se tratem emocionalmente, busquem terapia, busquem conhecimento para parar de atrair relações que vão machucar e fazer sangrar ainda mais. No momento em que as mulheres despertam para o poder que tem masculino como esse, não tem vez. Ai, mas então tu tá responsabilizando a mulherada pelo que o cara fez, pelo que o cara falou. Mulherada, é o seguinte, se a gente não pode exterminar esses caras do mundo, então que a gente seja pelo menos inteligente e fazer o que tá sobre o nosso poder fazer. E o que tá sobre a nossa responsabilidade é agir no que a gente pode agir, que é então se curar, se conhecer, acessar esse poder a ponto de exterminar esses caras da nossa vida. Isso sim tá sob nosso poder e nossa responsabilidade. E aí tá uma nova meta pro teu 2026, que tu se cure a ponto de se tornar invisível para tantos Pedros que existem nesse mundo.